Bom dia, turma! Hoje nós estamos aqui para mais uma aula sobre nosso planeta Terra, ok? Bom, hoje o nosso tema vai ser a constituição do nosso planeta. Na verdade, no capítulo anterior, nós vimos que as camadas que compõem o nosso planeta Terra, elas são divididas, teoricamente, a partir da sua constituição. A Terra, ela é dividida em 3 camadas básicas, mas, pessoal, não é medida, pegar uma fita métrica e medir. Nós temos uma noção pela concentração de gases, de água ou das próprias rochas, né? Então, as camadas que compõem o nosso planeta são a atmosfera, que é a camada gasosa, onde nós temos hidrogênio, carbono, oxigênio, gases nobres, que tem esse nome justamente por não se combinarem com outras substâncias. Eu tenho neônio, argônio, criptônio, que lá no 9º ano vocês vão estudar a tabela periódica e é aquela famíliazinha que fica lá no cantinho com aqueles elementos que realmente não se combinam, não se misturam. Como assim, professora? O hidrogênio pode se combinar com o oxigênio em 2 moléculas e formar a água, por exemplo. Agora, esses gases que nós chamamos de nobres, eles não têm uma combinação, eles não formam substâncias, eles se mantêm na forma de elemento, tá bom? Então, esses gases compõem a atmosfera, que é a camada de proteção do nosso planeta. Nós vimos isso no capítulo anterior. Ela protege contra a radiação, protege contra altas temperaturas e colisões de alguns corpos celestes que lá na Terra primitiva colidiam e poderiam alterar a transformação da Terra, né? A sua manutenção, o seu equilíbrio. Então vamos pensar um pouquinho. Como era a Terra primitiva? Pessoal, a Terra tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Ela é muito antiga. E a característica da Terra primitiva nós estudamos e vamos relembrar hoje. Qual seria? Uma Terra extremamente quente, onde tinha uma atividade muito intensa de vulcões, existiam colisões diretas de meteoroides, de outros corpos celestes que colidiam na camada externa da Terra e não tendo essa atmosfera como proteção, como um impedimento dessas colisões, a Terra passava por algumas alterações. Com o tempo, o que foi acontecendo? Vamos colocar aí mais ou menos uma média de 700 milhões de anos que a Terra começou a ter algumas situações favoráveis à nossa sobrevivência. Que situações eram essas? A água no estado líquido começou a surgir. As atividades vulcânicas começaram a diminuir a sua intensidade. O oxigênio começou a surgir como um gás importante, o gás principalmente para os animais, que é o gás necessário para a nossa respiração, que nós obtivemos através dos seres fotossintetizantes, que são as plantas e as algas. Então, toda essa história do surgimento do planeta Terra e essas divisões que os cientistas colocaram como divisões do nosso planeta, nós tivemos a atmosfera, que é essa que nós falamos agora, dividimos uma outra camada em litosfera, que seria a camada rochosa, a camada mais próxima da crosta terrestre. Pessoal, lembra do pêssego? Lembra quando nós simulamos que o pêssego, vamos comparar ao nosso planeta Terra. O que seria o nosso pêssego? A casca do pêssego seria a crosta terrestre, relativa à crosta. Por quê? Uma camada mais fina e externa e rochosa. E é ali que nós estamos situados. A polpa do pêssego que nós comemos, a parte comestível, que em botânica vamos ouvir o nome de endocarpo, essa parte comestível seria semelhante ao manto do planeta Terra. O manto que é extremamente quente, de onde nós temos a liberação de quem? Do magma. E hoje nós vamos falar do magma, porque ele acaba promovendo uma rocha específica chamada rocha magmática ou ígnea, certo?
Vindo da crosta, manto, chegamos ao núcleo, que seria o caroço do nosso pêssego. Fazendo aqui uma comparação, tá, pessoal? Para que vocês entendam. O caroço seria o núcleo do nosso planeta, que é 1000 vezes mais quente que o manto. Por isso, nós nunca conseguiríamos chegar até o interior do planeta. Uma viagem ao interior do planeta Terra. Isso seria uma simulação. Temos até um filme sobre isso, né? Isso seria uma simulação de... Por quê? Como seria isso, professora? Bom, turma, nós temos duas formas de garantir que existem essas divisões do nosso planeta. Por métodos diretos, justamente o que eu vou falar para vocês agora, né? A formação de rochas. Essas rochas chegaram até nós como formas palpáveis de que existe uma camada mais interna. E também métodos indiretos. Que métodos indiretos são esses? Quando os cientistas enviavam instrumentos, o sismógrafo, por exemplo, que vai ali medir a intensidade dos terremotos, é uma forma de provar que alguma coisa acontece lá no interior do planeta onde a gente não consegue chegar. Ok? Mas essa parte mais interna traz pra gente algumas coisas muito importantes, que é a nossa matéria de hoje, que são as rochas. Então vamos lá. Litosfera, atmosfera, a primeira camada, litosfera, e nós temos a hidrosfera, que vai compor toda a parte de água do nosso planeta. Por isso aquela história de que o nosso planeta ele deveria se chamar planeta água, porque ele é composto de uma porção muito maior de água, de hidrosfera, do que de litosfera. Bom, então partindo dessa lembrança das três camadas, nós vamos falar hoje da litosfera, a camada rochosa, a camada mais fina, a crosta terrestre, né? Que vai nos propiciar a formação de algumas estruturas que nós chamamos de rochas. Pessoal, na verdade, as rochas são aglomerados de minerais, como se fossem vários minerais unidos formando um todo. O que vocês chamariam de pedra, nós chamamos de rochas. E essas rochas, elas são derivadas de várias atividades do interior do nosso planeta. Muitas coisas vão acontecendo ali dentro, como aumento de temperatura, o próprio intemperismo que junta o aumento de temperatura, pressão, as variações do próprio mecanismo dos fenômenos meteorológicos podem fazer com que essas rochas se modifiquem, se transformem em condições dotáveis, certo? Então, o que nós vamos perceber hoje? Imaginem uma fatia de um bolo, tá bom? Aquela fatia bonitinha daquele bolo de chocolate que vocês adoram. Vamos imaginar que a parte interna dessa fatia, o finalzinho dela, como se eu estivesse tirando uma fatia do planeta Terra. Lá no fundo, é como se a formação do solo ela acontece com uma única rocha, a rocha matriz, a rocha mãe. Então, é uma camada extremamente rochosa, sólida, que nós chamamos de horizonte zero. A partir desse horizonte zero, nós temos o horizonte A, acima da rocha-mãe, onde nós vamos ter a composição do solo formada por rochas e minerais. Mais acima, vamos ter o horizonte B, que nós vamos ver no quadro. Esse horizonte B já é formado por minerais e matéria orgânica. Então, na verdade, no horizonte A, nós temos ainda rochas fragmentadas da rocha-mãe e alguns minerais. No horizonte B, não temos mais nenhuma camada rochosa, mas camadas orgânicas e minerais. O horizonte C, que é a constituição total da crosta terrestre, já seria formado por matéria orgânica, o que propiciou a sobrevivência de plantas e, consequentemente, dos animais. Então, partindo desse princípio, nós vamos falar agora das primeiras rochas. Vamos começar a origem das rochas, mostrando para vocês os três tipos de rochas que nós temos.
Bom, começando pela primeira rocha, a rocha mais antiga que nós chamamos de rochas magmáticas. São as mais antigas, as mais resistentes, formadas pela solidificação do magma. Por que solidificação? O magma lá dentro da estrutura do manto, que é uma estrutura pastosa, vamos imaginar a camada de doce de leite, por cima dessa camada, placas litosféricas que estão flutuando, que nós sabemos que tem o nome de placas tectônicas. Essa parte pastosa, onde essas placas flutuam, são partes que fazem com que essas placas se movimentem. E nós vamos ver mais à frente a deriva continental, que vem justamente dessa questão de que o magma, que está próximo à crosta terrestre, ele não é sólido nem líquido, ele é pastoso. E quando eu digo que as rochas magmáticas são solidificações, o que acontece, pessoal? Na crosta surgem fissuras. E essas fissuras que vocês conhecem como vulcões, por um aumento intensivo da temperatura, o que vai acontecer? Esse magma, que é particularmente pastoso, ele chega a um superaquecimento e sai por essas fendas na crosta terrestre. E aí nós chamamos de lava, as lavas vulcânicas. Então as rochas magmáticas são derivadas do resfriamento e solidificação dessa lava, que nós chamamos de magma, certo? E esse resfriamento, ele pode acontecer de duas formas. Ou ele se resfria ainda dentro do interior da crosta, nós chamamos de rochas magmáticas intrusivas, internas, ou eles podem se solidificar na superfície da crosta. Aí nós já vamos ter as rochas magmáticas extrusivas. Então, pessoal, rocha magmática é aquela que tem origem no resfriamento e solidificação do magma. Por ser antiga, ela é antiga porque os vulcões já existiam desde a Terra primitiva. Exemplos de rochas magmáticas nós temos o basalto, a pedra púmice, aquela cheia de furinho que é justamente pela liberação do gás carbônico. Certo? Deu para entender até aí? Bom, pessoal, o basalto, um exemplo de uma rocha magmática. Agora, nós vamos para a segunda classificação de rochas, que seriam as rochas sedimentares. Gente, é a mais fácil de todas de a gente poder memorizar. Sedimentos, camadas, resíduos, são rochas que são formadas principalmente no interior dos mares e oceanos. O que são rochas sedimentares? São aquelas que são formadas por depósitos de sedimentos. Por exemplo, areia, o carvão, sim, o carvão que vocês utilizam para o churrasco. É um exemplo de uma rocha sedimentar. Tudo bem? Eu posso ter rochas que se acumulam na própria litosfera, como eu posso ter rochas que se acumulam na região oceânica. Bom, a partir de evolução, rochas magmáticas são as mais antigas. As rochas sedimentares não são tão antigas quanto as magmáticas, mas elas são intermediárias nesse período de equilíbrio do planeta Terra. E por último, nós vamos estudar as rochas sedimentares que podem também se transformar. Então, nós temos as rochas metamórficas. O que significa metamorfose, pessoal? Que a gente vê lá em artrópodes, nós vimos também no sapinho, nos anfíbios. Metamorfose significa o quê? Transformação. Então, são rochas que podem transformar uma rocha em outra. São estruturas que podem se transformar, se modificar. Por exemplo, eu tenho o granito. O granito pode se transformar numa rocha chamada gneiss. O Pão de Açúcar no Rio de Janeiro, que a maioria já deve ter viajado, já deve ter passeado. Aquela montanha nós chamamos de formação rochosa de gneiss, que é uma rocha metamórfica. Outro exemplo para vocês, nós temos o arenito. O arenito é uma rocha sedimentar que pode se transformar no
Quartzito. Quem que é o quartzito? Aquelas pedras bonitas que nós gostamos, nós temos o quartzo verde, o quartzo rosa, o quartzo vermelho, né? São pedras semipreciosas, quartzos, derivados de um quartzito, rochas metamórficas transformadas, mas que não têm nenhum valor econômico, né? Nós sabemos que existe uma diferença entre a palavra mineral e minério. Mineral é aquele que nós encontramos na crosta terrestre de uma forma natural e abundante. A partir do momento que esse mineral passa a ter um valor econômico, nós chamamos de minério. Então, turma, voltando para recapitular. Rochas magmáticas ou ígneas. São rochas derivadas da solidificação e resfriamento do magma. E rochas sedimentares, aquelas que nós encontramos em camadas, que nós podemos observar na natureza como se fossem várias linhas de cores diferentes numa própria rocha. São camadas, são sedimentos. E rochas metamórficas, metamorfose, transformação, são rochas que eu posso ter magmáticas se transformando em metamórficas, sedimentares se transformando em metamórficas. Ok? Bom, a nossa aula de hoje foi sobre rochas. Finalizando o capítulo de vocês, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima!